Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bruna, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu falo de dinâmicas de famílias disfuncionais. Eu sou terapeuta corporal, terapeuta Theta Healer e sou socióloga e trabalho com essas dinâmicas há mais de 11 anos, tá? Então é isso que a gente fala aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem um link aqui que tem todas as redes. A gente tem um grupo de apoio também. E tem o Instagram, que é @terapeuta_bruna, e tem o e-mail também, se você quiser falar comigo, tá bom? Beleza. Vamos falar hoje sobre crítica, fofoca, inveja, por que essas dinâmicas permeiam as famílias e principalmente as famílias disfuncionais. Por que tem tanto esse ódio ao pódio, né? Que é uma pergunta que, se você criança percebeu que sua família é disfuncional, e aí você percebeu que sua mãe ou seu pai não gostavam de você, você provavelmente fez essa pergunta, né? Por que tanto ódio, né? Por que tanta raiva? Vamos lá. Tem um livro do Gaiarsa que se chama Tratado Geral da Fofoca. A fofoca, ela é uma pauta da sociologia. A gente estuda essa dinâmica porque ela é uma dinâmica social conectada com as ideologias de controle de poder, né? Ela é um mecanismo de controle muito forte, inclusive várias guerras ou controles de países, né, que precisavam controlar a sua população usam o recurso da fofoca. Então, tem vários estímulos dentro da nossa sociedade, tá? Então, a definição aqui que eu peguei do Gaiarsa a fofoca é uma forma de assédio do qual as pessoas se acham uma vítima e elas se acham um erro. Então, elas assediam os outros baseado no que elas são. Então, é um mecanismo de projeção muito forte. Se você não sabe o que é mecanismo de projeção, o Freud é que começa essa ideia, né? O assédio contra o bode é uma raiva exteriorizada. É uma forma negativa de olhar a si mesmo, de não olhar a si mesmo. Essa pessoa, o narcisista, ou a pessoa que não tem conexão nenhuma com a sua essência, ela percebe, ela é capaz de captar, ela é capaz de entender o tamanho da sua incompetência e, diante da falta de energia e de crenças para superá-la, ela prefere projetar e minar a luz dos outros, tá? Então, essa definição aí vem lá do Gaiarsa. Muito legal, né? Essa incompetência que a gente não chama de incompetência no indivíduo, na excelência do indivíduo. A gente fala que o ser é excelente, mas diante de alguns traumas ou a sua condição ali, ele se percebe o abismo que existe, né, entre o que ele acredita ser erro de ser. E aí ele começa a pegar esses erros e projetar, né? Se a gente observar as dinâmicas de trânsito, né? E o trânsito também é estudado na sociologia, né? A gente fala de sociologia já conectadas ali com a fluidez, né? Com as dinâmicas sociais mais recentes, né? Não é um estudo sociológico tão antigo. A gente fala sobre briga de trânsito, né, que também está ali uma projeção de todo o detrito, né? Naquele campo é permitido brigar, tem uma permissão social para brigar, porque ali você pode exteriorizar a sua raiva, e a raiva não tem nada a ver com aquela pessoa naquele momento. Aquela raiva está lá muito tempo negada e aí sai. Eu chamo de detrito emocional, né? Coisa que sai assim, não tem nada a ver com o outro, é uma projeção que a gente vai lá e pá, né? Percebe, então, o narcisista, vamos colocar o narcisista aqui. O narcisista, ele percebe o tamanho da sua discrepância. Ele percebe que falta algo nele muito grande, que seria muito necessário para ele, e que o bode tem inato. Em geral, esse bode vem conectado com os valores positivos da vida. E isso gera ódio na família narcisista. Como ousa esse ser que nunca foi ensinado isso, pensar em cooperação, ajuda, desenvolvimento, ter o coração bom, como eu sempre falo, né? Como ousa esse ser apontar isso para mim dentro da minha casa?
é forte, né? E aí acontece o assédio, a gente chama de assédio, que é a campanha de difamação, que são as acusações, as injustiças. Mas o assédio, que pode começar pelo bullying na família, o abuso emocional, a chacota, né? Tudo isso vai começando ali a disseminar na família. Então, o narcisista, né, a família narcísica, começa a engolir essa raiva, começa a olhar para aquela criança e começa a perceber que ela é diferente. E para eles não olham aquilo como um aprendizado, porque na família narcisista não existem aprendizados. Existe exclusão, né, e manutenção do sofrimento. É isso que existe na família disfuncional. Então eles nunca erram, porque um abusador nunca erra. Por que ele não erra? Porque ele vai olhar para si, vai ver o tamanho do abismo que ele tem, e ele fala, cara, isso aqui é muito feio, é uma sombra muito terrível, né? Como eu faço para esconder? Né? Nos estudos lá da terapia corporal, a gente fala que uma criança ela sofre bullying, aí ela pode se tornar um agressor, né? Porque ela vai comprar a ideia, né? Vamos supor que seja um bullying assim, você é feio. Aí ela compra essa ideia, né? E aí ela começa a se reconhecer, validar esse feio, e aí ela começa a agredir, porque ela não aguenta acionar outro interno dela que se conecte com a beleza, porque na excelência tudo é belo, certo? Então, vira um grande detrito. E aí, como é raiva, gente, tem que sair, porque a pessoa... aí é um mecanismo, né, múltiplo, assim, né? Tem o dia que entuba, o dia que sai, mas a energia da raiva, ela é expansiva, então tem que sair. Aí sai nessa forma de assédio, que é a única forma que eles encontrarem de esconder quem são. Eles não usam os erros como mestres deles, jamais, né? E aí dá muita raiva na família disfuncional, porque a mãe vai lá e culpa a criança, e qual é geralmente a reação da criança? Tá, mamãe, talvez eu esteja errando. Ela não vai falar assim tão bonitinho, se for muito pequena, mas ela pode ser que eu errei. E a gente adulto, quando a família faz muito gaslight, o que acontece com a gente? Fala, nossa, eu acho que eu tô errada, né? Porque essa mãe veio falando tanta coisa, você fala, aí convencendo, né? Porque eles mentem muito bem, e aí já tem todo um gatilho, todo um sistema, né? Que ela dispara esses gatilhos, porque ela mesma implantou, então ela começa a disparar. Aí você começa a falar que você é culpado daquilo, né? Faz você pedir, o agressor faz você pedir desculpa. E porque você tá errado. E essa reação, tipo, talvez eu esteja errada, só isso já gera raiva, porque eles são incapazes de aprender com os próprios erros, né? Com um olhar assim, tenho essas sombras, né? Eles olham aquele painel, tem essas sombras, e começam a viver a angústia de esconder isso. Esconder. Por isso que não há erro, por isso que há sempre assédio, por isso que continua na lógica abusiva, porque é sempre esconder quem são. Eles acham que tem um abismo, né? Enquanto pode ser uma criança mais livre, que não tenha medo de errar, que seja mais... ou mais tímida, ou mais conectada assim, né, com a expansividade, assim, tenho amiguinhos. E aí muita gente fala assim, mas Bruna, como é que ela sabe que isso, acionar isso aqui vai minar totalmente minha autoestima para eu não conseguir minha autonomia? Como é que sabe que essas crianças aqui vão me conectar com uma energia de escassez para eu me achar uma porcaria e não conseguir emprego? Gente, o critério, a conta eu não veria tanto assim. Eu vejo o quê? Bom, essa criança está tentando ser feliz, né? Então ela está querendo ficar alegre na escola, ela está querendo aprender, ela está querendo ter amigos. Por que eu vou deixar isso acontecer? Não é? Porque, né? Não se pode ser feliz numa família disfuncional. Como ousa alguém ser feliz se eu estou em total sofrimento? E total sofrimento porque você nasceu, é essa a acusação. Mas não é a verdade, né? Eles cocriam a própria cova deles, né? Isso aqui deles, o campo mental deles é trash, tá? Então, essa falta de coragem para superar essa incompetência
e aí acumula energeticamente raiva, só tem outra forma de sair, na forma de assédio, né? É uma liberação para a fala, e aí tem o narcisismo perverso aberto que vai bater, vai brigar, vai arrumar confusão, o narcisismo oculto que vai guardando aquilo, e aí no momento que sai, tá na rua, tá na igreja, começa a disseminar aquilo que não aguenta, né? E aí eu mostro para o outro que eu sou bom. É sempre a família disfuncional, o marco do abusador é eu sou ótimo, tá? A pessoa que não reconhece o quanto eu sou ótimo. Fica aí a dica da tia Bruna. E eles não se aguentam sozinhos, tá? O psicopata, ele pode fazer muitas ações sozinho, mas o narcisista, ele não consegue. E a família disfuncional que não tem narcisista, aquela família cheia de confusão, sabe? Que coisa horrorosa. Então, também não se aguenta sozinho. Eles falam assim, tem uma briga, fulano, sei lá, tem várias casas, várias famílias aí, fala, não tô falando mais com fulano não, fulano fez assim. Aí depois se reúnem, fazem as pazes, aí depois é sempre a mesma dinâmica, é sempre a mesma coisa. Então, desenvolvendo essa raiva, né, eles vão assediar por medo e são pessoas muito orgulhosas, porque reconhecer que errou, né, é a humildade. E eles entendem a humildade como um valor muito negativo, né? Geralmente, quando a mãe narcisista fala que ela errou, é em momentos de hovering, ou então para conseguir uma coisa. Se for uma mulher narcisista que quer conseguir uma coisa do marido, do companheiro, do amante, aí ela usa ali, mas isso é falso, tá, gente? Porque se você for reparar as atitudes após essa dinâmica de pedir desculpa, desse hovering, não muda. Pode mudar uns dias ali, ficar tudo ameno, mas depois começa os ciclos, que é aquele ciclo de ansiedade, adrenalina, tensão e violência, que eu já falei, tá? Então, essa negação dos próprios erros, viver em negação, torna ele uma pessoa que nunca vai admiti-los, e quando a gente não admite que a gente errou, a gente não aprende com o que a gente erra, a gente não se torna humilde e a gente não se desenvolve na vida, a gente não consegue desenvolver, né? Porque se eu não tenho nada a melhorar, os outros que são incompetentes, o que eu vou desenvolver, né? E aí a gente quebra aqui uma lógica muito difícil, né? Quer dizer, essas famílias quebram, né? Que ficou invalidado ali para eles o ser que veio para evoluir, né? Que veio para aprender, com dialogar com a vida, desenvolver o amor. Então, eles brecam um processo, eles interrompem um processo que seria muito nutritivo para eles mesmos, né? Muito nutritivo para eles mesmos. Então, isso eu falei, né? Então, são incapazes de mudar. Então, isso é um dos critérios. Se você está vivendo uma dinâmica muito ameaçadora com sua família disfuncional, faça a trajetória, se em algum momento da sua vida eles mudaram, eles cresceram genuinamente. Se eles não fizeram isso em 20, 30, 40 anos, 80 anos, gente, não vai fazer mais, tá? Adesão à realidade. Vamos lá, né? E aí a inveja vem dessa pessoa que se entrega aos erros, que aceita uma condição da vida. A criança que apanha e depois vai atrás da mamãe querendo colo, isso aciona uma inveja muito forte dessa mãe narcisista. Porque depois querer o colo, querer a aceitação dessa mãe, é dizer assim, olha, eu errei, mas eu tô aqui, é o amor incondicional da criança. A narcisista, ela é incapaz de fazer isso. Então, vocês estão vendo como desperta de pequenininho? É muito impactante. Quando a gente começa a estudar essa dinâmica a fundo, é muito impactante. E eu que faço as curas com o Theta Healing, né? A gente tem uma cura que se chama Envio do Amor Incondicional ao Bebê no Útero, e eu faço muito para sobreviventes, porque, em geral, não tem isso engramado, né, no corpo. Quando eu faço as curas, eu coloco a pessoa também na meditação e a pessoa começa a ver ela ganhando amor, ganhando força, né, desde o útero, e depois falando uma mensagem para a mãe. E essa mensagem geralmente não é recebida.
essa mensagem que vai curando. Aí a gente cura depois a mensagem. É um processo muito, muito intenso, assim, energético, muito bonito, mas assim, é uma coisa assim, quem vê, assim, quem é Teta Healer vai me entender, que é bem interessante. E aí elas se entregam aos valores do ego, então vão acionar a inveja, né? A inveja de como o outro conseguiu isso. E uma coisa interessante que eu vejo também, gente, o bode expiatório, ele tem essa missão de encerrar, pelo menos a meu ver, de encerrar aquela dinâmica disfuncional, né? Se encerra nessa pessoa. Se encerra no sentido de que essa pessoa vai ficar bastante destruída, né, emocionalmente, psiquicamente. Depois, se ela começar a se trabalhar, querer se desenvolver, ela vai limpando isso, vai melhorando isso. E aí ela não aceita esse comportamento, né? Ela não quer mais dialogar com a vida dessa maneira e nunca quis, muitas vezes. Então, a família narcisista tem muita inveja desse desenvolvimento, desse querer desenvolver nato, né? E muitas pessoas que entram em contato comigo falam assim: Bruno, eu estou sofrendo, mas eu não quero jamais ser igual a minha mãe, eu não quero fazer jamais isso com meus filhos. Isso aciona inveja. Essa ideia da gente querer crescer, da gente poder crescer, poder expandir com os nossos erros, os erros se tornarem os nossos mestres, né? Assumi-los, integrá-los à nossa sombra, gera muita inveja, né? E essa fluidez que a gente tem, né, com a vida, errei, mas aí eu conserto, aí eu peço desculpa, eu vou, tento de novo. Essa fluidez que o bode tem, isso para eles é uma ameaça, desintegra. A gente chama na terapia corporal de desintegrar, né? Desintegra uma estrutura que eles criaram uma que a gente chama de couraça, para que ninguém, e um pavor, um medo, uma angústia, que alguém descubra quem eles são. Se vocês repararem bem, a mãe narcisista, o maior medo dela é que alguém descubra o que elas são. Então, isso é muito, muito angustiante. E aí, essa criança está chamando a atenção para algo que a família precisava curar, né? Essa criança vem e começa a todo mundo ter que olhar para uma nova postura. Essa família nega. Quando essa família nega, gente, conselho aqui da tia, essa família nega, é o momento da gente se recuperar, dar espaço, esse espaço que eu chamo lá para os meus clientes de internação, né? Internação emocional, vão se recuperar disso. E aí a gente vai fazer as curas necessárias para isso, a gente vai se trabalhando para isso, e aí a gente vai ter espaço para isso ir em direção a outras pessoas. Se encerra, tá? Se encerra. A meu ver, assim, né? Não adianta ficar tentando ajudar lá. Não adianta, essas pessoas não querem. Essas pessoas querem o vampirismo, né? O que você pode fornecer. Mas a ajuda genuína, né? Um bode, ele não vai conseguir ser o trampolim de desenvolvimento pessoal dessa família. Ele não vai conseguir. Ele vai conseguir se proteger, fazer o amor à distância, né, se é possível, né, dialogar com a sua energia amorosa e se curar de tudo, e a distância vai ser a grande cura, a distância física vai ser a grande cura, tá? Distância emocional também. Beleza. Então, o processo de inveja, de fofoca, é porque eu não posso ser humilde diante dos meus erros, eu não posso ser humilde diante das minhas incompetências, eu não posso ser humilde das minhas limitações, eu não posso sequer olhar que eu tenho limitações, eu tenho que me fazer grande, né? E essa criança vai ameaçando. E eu já vi, gente, eu vi, assim, fazer, né? Processinho. Mães que não são narcisistas, pais que não são narcisistas, fazerem também a dinâmica do bode e a dinâmica do dourado, tá? Porque a pessoa se sentia totalmente ameaçada de ver uma criança de 2 anos tão leve, tão doce, tão fresh com a vida. Aquilo era impossível. E essa criança foi se tornando bode. Foi um processo muito angustiante. Foi uma das coisas que eu mais tive dor empática na minha vida, que eu vi e não podia fazer nada, tá?
Então, esse pânico de focar na própria vida, por isso que eles vivem em rumo de confusão, por isso que eles querem comprar coisas, por isso que eles querem depois destruir patrimônio, por isso que depois eles ficam doentes. Porque esse pânico, né, é para não aprender. É um indivíduo tenso, é um indivíduo com coraça, é um indivíduo cheio de angústia, é um indivíduo cheio de ressentimento, é um indivíduo cheio de ódio, né? Coisa quase demoníaca ali, que tem que manter uma não redenção o tempo todo. E aí quer esconder, tá? E essa tentativa de esconder gera o que? Arrogância. Que aí quando a gente tem muita arrogância, a gente também não aprende. E aí assédio, controle de tudo, fazer o outro sofrer, né? Porque ela tem uma agonia, um pavor de ser criticada, né? Porque a crítica, quando ela é bem colocada, ou melhor, o ajustamento, né? A devolutiva, quando a gente está em casal, né, e aí um briga, o outro faz uma coisa que a gente não gosta, a gente consegue, se os egos não forem, né, ali, tão discrepantes, assim, muito egóico, a gente consegue ter um ponto de interseção e ir se ajustando, né, o que eu estou falhando, o que eu estou falhando. Essa pessoa pega essa crítica, né, e ela nunca vai ver como ajuda ou vai ver aquilo como uma forma que você está devolvendo algo que está desconfortável. Por isso que eu acho muito desgastante aquele processo do sobrevivente ficar mostrando para a mãe que ela errou, aí manda 500 mensagens no WhatsApp, que eu quero que eles saibam. Gente, ó, eu quero devolver tudo, falar tudo que minha mãe fez. Nunca vão entrar em contato com isso. Eles não entram em contato com isso, né? Não é você que vai mostrar. Seu papel não é ali. Seu papel é olhar para si agora, né? O que eles fizeram foi o que eles fizeram. Eles não cocriam a vida deles pro mal, gente. Você tem que pegar esse negocinho, não tem mamãe, não tem papai, e botar para você, aceitar isso, né? Eu não tenho mamãe, não tenho papai, integrar essa automaternagem, essa autopaternagem e seguir, tá? Essa dor não tem mãe, não tem papai, é difícil, mas você tem que integrar isso para você seguir, né? E o amor incondicional, quando a gente começa a integrar, a gente começa a viver essas formas incondicionais de amor na nossa vida, diante de várias coisas. Aí o universo é muito bonito e plural e infinito, como ele vai fazer isso, como vai manifestar isso, tá? Mas não tem como provar para a mamãe que você é bom. Não tem como provar para a família que você é bom, tá? Esquece, solta isso aí que você vai ser mais feliz, tá? Não prova nada lá. Já deu, olhou, deu ruim, né? Tchau e segue, tá? Então, tem agonia, tem muito pavor, tem muita hiperatividade da mente, né? A mãe narcisista, ela é sempre acima. Ela usa o bullying como forma de desqualificar o outro para ela realmente ficar acima. É um grande pedido de socorro, né, interno dela. Então, faço projeto para poder mostrar que eu estou muito satisfeito comigo mesmo. É essa a ideia, né? Qualquer erro para ela é uma grande humilhação. Por isso que eles não se conectam nunca com os aprendizados da vida, tá? E se você é bode, a minha justa intenção aqui, sugestão amorosa, é que você libere, porque assim como você quer ser respeitado para seguir o seu caminho, você também respeita a escolha da família disfuncional de ficar no mesmo lugar, tá bom? É isso, gente. Super beijo, até mais.